conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema do Evangelho de hoje é apropriado para a nossa realidade de empreendedores e empreendedoras, sobretudo aqueles gestores que têm que coordenar pessoas, coordenar a sua equipe, porque este texto fala da autoridade, e a autoridade é diferente do poder, muito diferente. Jesus falava, agia com autoridade e não com o uso do poder, mas com a força da autoridade. O poder está vinculado à função que você exerce. O poder do diretor, o poder do presidente, o poder do gerente. Ele tem o poder nas mãos e pode coordenar os seus funcionários, os seus colaboradores, com esse poder, que é da caneta. Ou segue os princípios, ou segue as regras, ou eu uso o meu poder e lhe demito. E você está coagindo sempre, você está fazendo com que as coisas aconteçam, mas sempre pela força do poder, do medo. Aí é quando se usa o poder. E como existe isso, no nosso meio, se valer do poder para manter o empreendimento. É horrível ter que coordenar desta forma, com a força do poder que lhe foi atribuído pelo cargo. A autoridade não. A autoridade nasce do coração. A autoridade é envolvente. A autoridade tem a ver com coerência naquilo que fala, naquilo que faz. A autoridade tem a ver com alegria, com os princípios. A autoridade tem a ver com amor. A autoridade tem a ver com fraqueza. Às vezes, demonstrando a sua fraqueza, você pode estar exercendo a sua autoridade diante das pessoas. A autoridade não precisa se valer do poder que se tem. A autoridade se conquista. É algo que tem a ver com empatia. E os seus colaboradores se sentem envolvidos pela sua autoridade e com gosto de querer colaborar mais e mais, porque está diante de alguém que coordena com o coração. Não estou dizendo que está coordenando sem ser muitas vezes duro, sem
estou falando que é a ausência de uma presença forte. Eu estou falando que é um exercer a sua coordenação, o seu poder com amabilidade, né? Com amorosidade, como dizia Padre Joãozinho no nosso encontro de católicos empreendedores. Então Jesus Cristo é modelo de quem agia com autoridade. Aqui fala a palavra que ele estava ensinando e ensinava aos sábados, e as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. A autoridade de Jesus chamava atenção, porque todos se encantavam e todos queriam seguir aquele que era coerente, diferente de todos os outros que tinham passado antes por ali, os mestres da lei. No dia que a gente tiver que coordenar só com medo, a gente está perdendo o nosso tempo. As pessoas se fazem que obedecem e você faz de conta que manda, mas é tudo ali uma forma, né, de estar mantendo a coisa sob um exercício de poder arbitrário. Pode isso acontecer, né, nas nossas empresas, nos nossos empreendimentos. Havia ali um homem possuído pelo demônio, como diz, uma situação difícil de ser resolvida, uma situação complicada, porque o homem estava possuído pelo demônio. E quantas vezes o gestor, o líder também está diante de uma situação tão difícil, tão complicada, que só com o uso do poder da caneta ele não vai conseguir resolver. Então, só alguém cheio de autoridade fundada no amor, poderia então, como diz a palavra, ameaçou aquele espírito dizendo: cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Resolveu a situação pelo poder da autoridade. Então, aqueles que têm autoridade, que exercem a sua função com autoridade, eles conseguem resolver os problemas, resolver as situações da melhor forma possível, sem grandes estragos, sem precisar do exercício do poder duro, rígido, inflexível, que deixa marcas, que destrói, que mágoa e ofende pessoas, que às vezes até destrói pessoas. O poder exercido com violência, porque o poder, ele é violento, né? Estou falando desse poder que está ligado à função, ao cargo, à caneta. Quem tem a caneta aqui sou eu. Vai fazer o que eu estou dizendo, o que eu estou mandando. Eu é que digo, eu é que dou a assinatura final, eu que dou a última palavra. É mais fácil governar assim, mas é mais trágico governar desse jeito. Liderar desse jeito é muito mais trágico, exercendo um poder de medo. E é claro, e as pessoas que dependem daquele salário, dependem daquele trabalho, vão até realizar certas funções, mas nunca com prazer, e nunca com aquele aproveitamento que poderia ser quando se envolve, né, em torno de uma missão, em torno de um objetivo, em torno de uma causa, em torno de... E isso a gente precisa suar a camisa para termos em Deus esta autoridade. Porque para a pessoa exercer a autoridade, ela precisa ser segura de si. As inseguras, elas costumam ser exercer sua função com autoritarismo, porque a pessoa insegura vê sempre o outro como uma ameaça. Até um funcionário que se destaca um pouco é uma ameaça para o gerente, passa a ser uma ameaça. E ele, que é inseguro, exerce com poder, com caneta na mão,
ele vai eliminar aquele que é uma ameaça. E todo mundo que for uma ameaça vai ser eliminado. Então a primeira coisa que a gente tem que curar dentro de nós é a insegurança. A gente deve ser feliz com o que é, a gente deve ser simples, ter amor próprio, né? E não vamos depender nunca dos outros para saber quem somos nós, né? Nós somos filhos amados de Deus, nos amamos e sabemos o nosso valor. Essa é a pessoa segura, é a pessoa tranquila, é a pessoa que não se sente ameaçado. Essa pessoa pode coordenar os outros com a autoridade. E para isso a gente precisa ter uma vida em Deus, uma vida espiritual. Outra característica da pessoa que exerce com autoritarismo e com poder a sua função é porque são pessoas que estão no nível natural da vida. Elas estão no nível psíquico, ou seja, fazem uso sempre dos conhecimentos humanos, mas nunca da sua relação com Deus de amor. E aí, a primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios fala disso, de forma muito bonita. Fala do homem psíquico. Quem é o homem psíquico? Aquele homem que não consegue transcender, ir além daquilo que o mundo já apresenta. Fala aqui, um homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais. Olha as pessoas que ficam no nível das suas capacidades naturais e não conseguem ir muito longe, porque quando acabou seus recursos naturais, ele não tem mais onde recorrer, porque ele só aprendeu a fazer daquele jeito, e nunca vai se espelhar em Deus para ter outras respostas e outras saídas, senão aquelas que já foram dadas. Este homem não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, o empreendedor espiritual, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo. E diz também dos dons. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O que eu quero dizer com isso, o que a palavra quer dizer, é que todos nós devemos usufruir muito bem das nossas capacidades intelectuais, daquilo que nós conhecemos, daquilo que está nas leis, nos manuais, mas devemos também desenvolver o nosso lado espiritual. Aquilo que eu falei também no encontro de católicos empreendedores deste sábado, quando eu falei da inteligência espiritual. Às vezes nós podemos fazer muitas coisas com as nossas capacidades, com aquilo que a gente aprendeu na faculdade. A gente pode ir até muito longe, mas vai chegar uma hora que esses recursos podem acabar e não podem mais ser resposta às suas demandas, e você vai ficar sem saída. E aí entra o homem espiritual, o empreendedor espiritual, que ele consegue, para além daquilo que já está dado, porque muitas vezes parece que não há saída para certas coisas, para certas situações, parece que não há saída, mas em Deus tudo tem uma saída, tudo tem uma saída. E aí é onde entra a nossa inteligência espiritual, que foi desenvolvida pouco a pouco, durante a nossa caminhada na fé. As nossas missas, os nossos encontros, estarmos aqui uma vez por mês, é justamente para trazer para a nossa atividade empreendedora essa realidade espiritual. Nós queremos ser bons empreendedores no nível natural, evidentemente, que também é dado por Deus, mas também no nível espiritual. E é necessário a gente adquirir
e trazer para a nossa vida algumas coisas, como ler a palavra de Deus, né? Como no nosso lugar de trabalho poder fazer uma oração, rezar, né? Que maravilha poder rezar o Pai Nosso no nosso ambiente de trabalho. Que tal, pelo menos uma vez na semana, ou na segunda-feira, você propor aos seus colaboradores: vamos nos juntar e rezar pela semana, rezando um Pai Nosso aqui juntos, uma oração, segunda-feira de manhã, e aí toda segunda-feira vocês poderem se juntar para esse momento de oração. Você está então desenvolvendo na sua equipe, dentro de você e de cada um, esse lado espiritual que não pode faltar nos nossos empreendimentos em nenhum momento. Os grandes empreendedores são homens que têm mística, tem uma mística própria, tem algo que o liga a Deus, né? E é isso que a gente deve fazer na nossa vida. E assim a gente vai conquistando os nossos colaboradores com humildade, com simplicidade, até com a nossa fraqueza, né? Às vezes, quando a gente se mostra fraco, todo mundo entende que você ali não é aquele todo-poderoso, que você também é ser humano, que precisa da compreensão dos seus colaboradores. Você tem que saber passar isso. Aí você consegue ir formando um grupo, uma equipe que está junto com você, porque você está junto com ele. Consegue entender os seus problemas de casa, problemas da família. Você não tem ali um poste trabalhando para você sem coração. Você tem um homem e uma mulher que dentro de casa tem seus problemas e suas dificuldades. Se você consegue de alguma forma também contemplar esse lado humano da pessoa, você está exercendo a sua autoridade como gestor. E aí você consegue ir formando uma equipe, né? É claro que existe pessoas que não estão nem aí para nada, né? Funcionários que não, nem de um jeito nem do outro, vão para frente. Aí já é outra coisa, aí já é outra situação. Estou falando de pessoas, de profissionais que merecem o nosso respeito e a nossa autoridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.